Bom dia, bonito povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de terça-feira e quarta-feira. Na parte de terça-feira diz Deuteronômio, o livro de Deuteronômio em Jeremias. Olha só, anos atrás um jovem agnóstico, ele buscava de modo apaixonado a verdade, qualquer que fosse essa verdade e onde quer que ela o levasse. Por fim, creu em Deus Pai e creu também em Jesus Cristo e aceitou a mensagem adventista do sétimo dia. Seu verso favorito se encontrava em Jeremias capítulo 29, versículo 13, que diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Anos mais tarde encontrou esse mesmo versículo novamente no livro de Deuteronômio. E é interessante a gente notar que Jeremias cita textos que Moisés escreveu. Mas olha só, Deuteronômio capítulo 4, verso 23 a 29, a gente vai analisar com carinho algumas informações muito importantes. O que era que estava havendo aqui? Estava acontecendo que o povo, Deus estava falando com o povo com respeito a o que iria acontecer com eles se eles permanecessem em desobediência à palavra de Deus. Mas olha só, tem algo que a gente precisa analisar assim. Aqui no versículo 28, Deus diz assim: lá servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Aí o verso 29 diz: de lá buscarão ao Senhor teu Deus, e o acharão quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deus aqui está fazendo um forte alento ao povo de Israel. Deus está mostrando que o povo ia ser desobediente, ia começar agora a adorar a obra das suas próprias mãos, de madeira, de pedra, de barro. Eles iam passar a adorar esses deuses que são fabricados com suas próprias mãos. Mas o Senhor faz um apelo a ele: olha, se vocês de lá reconhecerem que vocês estão fazendo a coisa errada e me buscarem de todo o vosso coração, vocês me acharão, terão a esperança de estar comigo ainda. Então aqui é um chamado que Deus faz para o povo de Deus. Como já vimos, o livro de Deuteronômio foi redescoberto durante o reinado do rei Josias. E foi sob seu governo que Jeremias começou seu ministério. Não é de admirar, então, que a influência de Deuteronômio seja visto nos escritos de Jeremias. Mas olha só, Jeremias capítulo 7, versículo 1 a 7, é outro texto que a gente vai analisar com carinho. Jeremias capítulo 7, versículo 1 a 7. Olha só que interessante o que é que diz no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 7, aliás, versículo 1 a 7. Diz, olha: esta é a palavra da parte do Senhor que foi dita a Jeremias. Põe-te à porta a casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorardes o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confiei em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Eu quero parar aqui com vocês. Olha só, a gente precisa analisar algo interessante. Nesse contexto que Jeremias escreveu, a nação de Israel ia para o templo do Senhor adorar. Mas tem uma coisa que estava acontecendo. O povo estava colocando deuses estranhos no templo de Deus. E muitos iam para lá e diziam no seu coração: aqui é templo do Senhor, estamos buscando a presença do Senhor. Mas o Senhor diz o quê? E aqui no livro de Jeremias diz que: emendai os vossos caminhos, juntai os vossos caminhos. Lembra da aliança que o Senhor fez com o povo de Israel? Uma aliança mútua. A aliança de Deus, a que Deus fez, ela é eterna, ela é imutável. Mas existe uma aliança mútua, da qual eu tenho que estabelecer algo para a minha vida. Deus, ele colocou princípios. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que associar aquilo que eu acredito com a palavra de Deus. Eu preciso, aliás, acreditar naquilo que a palavra de Deus fala e se unir com Deus através desses princípios. E é isso que Deus estava falando aqui no livro de Jeremias. O povo, eles estavam indo ao templo e achavam que estavam indo adorar o Senhor. Mas pelo contrário, estavam adorando deuses estranhos. E o Senhor faz um convite para ele: olha, volta à prática das boas obras. Então, essa parte de terça-feira foi justamente isso.
é um chamado. Olha só, e observe o aviso específico em Jeremias 7,4, indicando que assim que aquele era o templo de Deus, e sim, eles eram o povo escolhido, mas nada disso importava se não fosse obedientes. E uma coisa interessante, a gente pode até estar na casa de Deus, a gente pode até ir assistir um culto, a gente pode até louvar a Deus, mas tem uma coisa que a gente precisa fazer e que muitos não fazem. A gente muitas vezes frequenta a casa de Deus com frequência, dizemos que não, a gente vai na casa de Deus. Mas o mais importante é você obedecer o que a casa de Deus estabelece para você, o que a palavra de Deus, aliás, fala para você. Não adianta você ir só na igreja, não adianta você só ir louvar, mas se você não estuda a palavra de Deus, não é obediente aos princípios da palavra de Deus, a sua adoração está sendo vã. Então vamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Parte de quarta-feira, o que o Senhor pede? O que é que o Senhor pede de cada um de nós? Muitos dos escritos, profetas, são basicamente apelos para que o povo cumpra sua parte na aliança. É isso que o Senhor pede de cada um de nós. Olha só, Miqueias capítulo 6, versículo 1 a 8, há um clamor desses textos, um clamor de Deus para o povo, que ele diz assim, que tenho feito eu contigo, e em que te enfadei. Miqueias capítulo 6, versículo 6, Deus faz uma pergunta, o que foi que eu fiz para vocês? Por que vocês estão enfadados? Não buscam mais a minha presença? Lembra de que eu tirei vocês do Egito? Lembra que vocês passaram por provações e eu fortaleci vocês? Lembra que muitas vezes vocês ficaram acamados? Lembra que muitas vezes vocês choraram e que no momento certo eu te dei a força para você se levantar? E ele pergunta, o que foi que eu fiz para vocês que vocês não obedecem às minhas palavras? Os meus mandamentos estão escritos para te fortalecer, para te ajudar. E Deus, justamente, Ele faz esse chamado para mim e para você. De fato, esse grande povo, esse grande povo é gente sábia e inteligente. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6, era isso que Deus queria que as outras nações vissem nesse povo. Para a glória de Deus, a obediência aos princípios da palavra, a obediência aos 10 mandamentos de Deus, todos por completo, inclusive o sábado. Quando o povo obedecesse isso, o seu caráter ia ser moldado. E uma coisa, o que Deus fala que é a verdadeira religião, quando você obedece os princípios da palavra de Deus, seu coração é quebrantado. E os órfãos, as viúvas, os desabrigados, essas pessoas elas são acolhidas e recebidas com bastante amor. E as outras nações diriam, este povo é povo sábio. Então o Senhor pede de você nessa manhã um contato direto com a palavra dele, uma união através dos princípios da palavra de Deus, obedecendo, seguindo fielmente e repassando para os seus filhos, porque o livro de Deuteronômio ele fala justamente isso. Não adianta você só saber, você precisa passar para os seus filhos, para essa geração que saiu, para que elas possam transmitir para as futuras gerações palavras de sabedoria, de conhecimento e que pode fortalecer cada vez mais o ser humano. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse exato momento. Eterno Deus e majestoso Pai, te agradecemos, Senhor, por essas palavras. Que teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração, para que possamos viver segundo os princípios da palavra do Senhor. Nos abençoa cada pessoa que está ouvindo esse vídeo nesse momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém.